queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. É aquele livro que some, tá? É aquele livro que some. Pode procurar Jonas aí. Procura Jonas que você vai ver que é uma dificuldade. Vai lá para o Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento. Livro de Jonas. E você não feche, porque a gente vai ministrar nos 4 capítulos do livro de Jonas. Para facilitar, fica perto de Obadias. Achou Obadias? Depois de Obadias. Jonas. Isso. O Obadias é depois de Amós. Você precisa entender que Deus trabalha em nossas vidas através daquelas circunstâncias do dia a dia. Eu gosto muito do que Paulo diz aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, quando ele está preso, e ele diz o seguinte: eu tenho bem por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando eu olho para a minha vida, e se você é tão humano quanto eu tenho certeza de que há áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas por Deus. O pastor Leandro está aniversariando e ele não está completo. Há áreas na vida dele que precisam ser trabalhadas por Deus. Eu estou casado há 30 anos. Pergunte para minha esposa se eu sou um marido completo. Ela vai dizer que não, porque há áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas por Deus. Agora a grande questão é, não somente eu, não somente ele, não somente o meu casamento. Você identifica áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas por Deus? Nós, muitas vezes, nos enganamos. Livro de Provérbios, capítulo de número 1, diz que o sentimento de bem-estar matará o tolo, porque nós muitas vezes achamos que estamos completos, muitas vezes nós achamos que somos perfeitos, muitas vezes nós achamos que, como a igreja de Laodiceia, não falta nada em nós. Mas, se você mora em família, há com certeza um diagnóstico da sua família dizendo que você precisa melhorar. Você precisa melhorar? Todos nós precisamos melhorar. E Jonas vai nos ensinar justamente como Deus trabalha em áreas específicas das nossas vidas, pelo menos 4 áreas, em cada capítulo uma área, mas não há somente 4 áreas em nossas vidas, a nossa vida é muito complexa para se limitar a apenas 4 áreas, mas essas 4 áreas eu tenho certeza, principalmente a última delas, é importante para que você se sinta sendo tratado por Deus. Se você não for alguém transformado, ou se você não for alguém em transformação, se a sua vida permanece tal como ela sempre foi, alguma coisa está errada com sua salvação. Mas se você olha para dentro de si e percebe que há dentro de si ventos de mudança, se você olha para 10 anos atrás, eu sirvo a Cristo há 37 anos, eu tenho 54, aceitei a Cristo com 17, nesses 37 anos a minha vida não é mais a mesma. Porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, que nós devemos ser transformados. Transformados, mutação, transformação, mudança de vida. Logo, então, se você entregou sua vida a Cristo, este incômodo, esse desconforto, esses ajustes, essas dores, essas queixas, com certeza é a mão de Deus conduzindo você para uma estatura, para uma vida espiritual maior. Amém? Nós vamos ver isso na vida de Jonas. Capítulo de número 1. Não feche, por favor, porque depois vai ter dificuldade para achar. Não feche. Jonas, capítulo de número 1, os primeiros 3 versículos. Veio a palavra do Senhor a quem? Nome. Põe seu nome aí. Veio a palavra do Senhor a Elias, filho de Amitai. Não é filho de Amitai, eu sou filho do Joaquim, mas Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele tinha que ir para Nínive, ele entrou em um navio e ele vai para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se há uma área das nossas vidas que todos nós nos preocupamos, é justamente ter a certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Todos vocês que aqui estão, com certeza, gostariam de saber do itinerário, do percurso, da estrada, do caminho, dos 365 dias, ou da década, ou dos próximos 20 anos. Todos nós que aqui estamos, sempre oramos, pedindo ao Senhor que não nos deixe sair da sua vontade. Nós estamos buscando não somente conhecer a vontade de Deus para o casamento, não somente conhecer a vontade de Deus para a vida profissional, não somente a vontade de Deus para os nossos ministérios na igreja, ou qualquer outras áreas das nossas vidas que diz respeito a nós, diz respeito à nossa família. Nós estamos sempre orando para que nós conheçamos a vontade de Deus. Agora, eu olho para algumas pessoas e me coloco também neste meio. Nós não precisamos apenas de direcionamento nas nossas vidas. Porque o direcionamento, com certeza, Jesus diz isso no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, que nós não ficaríamos órfãos. Mais interessado em te levar até o porto desejado, mais interessado em te conduzir em triunfo, muito mais interessado em que você seja bem-sucedido na sua caminhada do que você é Deus. Amém? Nós acabamos de cantar, minha vida dou a ti, Senhor. Ou seja, nós fazemos uma entrega ao Senhor. E nós queremos que o Senhor nos guie. Mas quando eu olho para a vida dos senhores, quando eu olho para a minha vida, nós temos áreas das nossas vidas que nos faz teimar em nossos próprios caminhos. Nós, muitas vezes, ao invés de entrarmos no navio de Deus, e seguirmos o percurso que Deus traçou para nós, através da sua palavra, nós entramos nos nossos navios, nós entramos nas nossas embarcações, nós entramos naquele processo de autonomia, de afirmar que nós somos donos da nossa vida, somos donos do nosso nariz, somos donos do nosso destino, e ninguém vai mudar o nosso percurso. Agora, muito mais importante do que você se auto-imaginar suficiente no caminho que você está andando, você deve imaginar o seguinte, que à medida que você está andando em seu caminho, outras pessoas entrarão em colisão com você. Se o marido desejar fazer a vontade dele, ou se a esposa desejar fazer a vontade dela, ou se os filhos desejarem fazer a vontade dele, com certeza alguém dentro daquela casa vai sorver o fel da infelicidade. Se todos nós quisermos ser felizes, se todos nós quisermos nos conduzirmos ou seguirmos os nossos próprios caminhos, por isso que a Escritura diz, há caminhos que para o homem parece ser bom. Jonas, no capítulo de número 1, ele entra no barco dele. Ele não entra no barco do Senhor. Quando você entra em seu barco, com certeza, pessoas sofrerão, porque você entrega, teoricamente, o controle da sua vida ao Senhor, isso no domingo à noite, mas nos demais dias da semana você se conduz, ou você conduz pelo caminho que você imagina que é um caminho bom. Aí eu queria perguntar a você, quantos de vocês não estão hoje passando por dificuldades em sua vida? Não porque não sabia a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está revelada. Você tem o Espírito Santo, você tem os pastores, você tem pai, mãe, você tem pessoas que são mais maduras na fé. Mas quantos de vocês, por entrarem no seu navio, pessoas que estão convivendo com você estão sofrendo? Quantos de vocês amargaram prejuízos financeiros porque você entrou no seu navio, não no navio de Jeová? Você entrou no seu navio e deixou Deus de fora. Quantos de vocês estão amargando prejuízos emocionais porque vocês foram autossuficientes na direção que você sabia, que eu sabia, nós mesmos, em 1995, nós tínhamos empresa e as nossas empresas faliram por quê? Porque nós
fomos guiados pelo nosso próprio interesse. Nós fomos conduzidos por aquilo que imaginávamos que era melhor para nós. Nós fomos em colisão àquilo que Deus tinha proposto. E quando você está em colisão, mais cedo ou mais tarde, uma carreta, uma Scania vai colidir com você. Às vezes, como pastor, as pessoas dizem assim: pastor, eu estou com um problema. E eu digo a elas: olha, pega aqui essa estrada. E vai demorar, vai custar, vai ser um pouco mais difícil, mas vai. Aí eu olho, eu falo: vai pela Washington Luiz. Ele vai pela Marechal Rondon. Falei: vai colidir, vai colidir. Eu digo a ele: não, vai por essa estrada, o caminho é estreito, a porta é apertada, vai exigir renúncia. Pode ser até que a viagem seja um tanto quanto difícil, mas você está no centro da vontade de Deus. Não, pastor, não tem outro jeito? Tem, o seu. Então, escolhe o seu. Caminho largo, porta larga, facilidade. Já assistiram Peregrino? Peregrino, ele começa a dar ouvidos do personagem, o sábio segundo mundo. E ele então escolhe sair do caminho que o evangelista propôs, e ele segue o seu caminho. A primeira circunstância que ele se encontra é justamente de cair num pântano, de estar ali sendo seduzido pelo Senhor sábio segundo o mundo. Em outro momento, ele entra na cidade da vaidade. E lá na cidade da vaidade, todas as vezes que ele escolhe um caminho que não é o caminho do Senhor, ele sofre as consequências do caminho que ele escolheu. Nós ficamos 8 anos para resolver uma falência de uma empresa. De 1995 até 2003, pagando mais de 60 mil reais de dívida. Porque entramos num barco que não era o barco do Senhor. Agora você diz: tá, pastor, então se eu entrar no barco que é o barco do Senhor, o que vai acontecer comigo? 2 coisas vai acontecer com você. Primeiro de tudo, será uma viagem segura. Será uma viagem segura. Paulo está preso em Cesareia. Deus diz a Paulo: Paulo, é importante que você compareça a Roma. A viagem será de navio. A viagem será custosa. Vocês vão perder algumas coisas, mas você vai chegar em Roma, não só você, mas todas as pessoas que estão com você. Todos nós que estamos aqui, queridos, se nós estivermos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, se nós estivermos vivendo aquilo que Deus quer que vivamos, se nós estivermos dispostos a pagar o preço de não sair do centro da vontade de Deus, mas permanecer dentro do barco da vontade do Senhor, a nossa viagem será segura. Ele nos levará até o final em o nome de Jesus. E não é somente a segurança, será uma viagem abençoada. Eu não conheço ninguém que viveu no centro da vontade de Deus e ficou mais infeliz. Eu não conheço ninguém que ficou no centro da vontade de Deus e ficou mais pobre. Eu não conheço ninguém que ficou no centro da vontade de Deus e viveu uma vida miserável. Eu não conheço ninguém que viveu no centro da vontade de Deus e viveu uma vida empobrecida, física, emocional ou espiritualmente. Você vai olhar para todos os personagens da Bíblia. Posso começar com Abraão. Se você olhar para Abraão, indo para todos os personagens da Bíblia, você vai perceber que esses homens tiveram dificuldades de permanecer no centro da vontade de Deus. Mas quando eles decidiram pela fé trilhar os caminhos do Senhor, Deus honrou a fé deles com bênçãos. Bênçãos para ele, bênçãos para a casa dele, bênçãos para a nação. Sabe o que nós precisamos nessa noite? É permanecer no centro da vontade de Deus e não sair de lá. Não saia. Agora, Jonas me ensina uma segunda área da minha vida, que não é somente essa área da obediência. Jonas me ensina no capítulo de número 1, versículo 17, e isso aí vai até o capítulo 2 inteiro, porque é maturidade, entende? À medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo que você tem que abrir mão, não de algumas coisas,
Você tem que abrir mão da sua própria vida se você quiser viver no centro da vontade do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, mas para eu aceitar Jesus tenho que parar de fumar? Não, isso aí. Tem que parar de beber? Não, isso aí. O que eu preciso fazer? Morrer. O que você precisa fazer? Tudo isso. Ou é tudo, ou não é? É um processo de desconstrução gradativo. Até os 17 anos eu estava numa religião espírita. Mas dos 18 anos até hoje, eu me esforço para permanecer no centro da vontade de Deus. Quando isso não acontece, há uma outra área que precisa ser trabalhada. Capítulo 1, versículo de número 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que ele tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele entrou no navio, ninguém mandou entrar, entrou porque quis. Agora vai entrar na baleia porque Deus quer. Jonas é assim, ele entra no peixe, entra no navio, agora ele entra na boca do peixe. O que é isso aqui? É Deus disciplinando o seu profeta. É uma oração belíssima. Esses 3 dias e essas 3 noites representam inclusive a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Jesus até cita no capítulo 12, versículo 40 de Mateus, ele até cita este texto. Deus agora está tratando de maneira pessoal, de maneira misericordiosa, mas também justa, também violenta. Deus está chacoalhando o seu profeta. E o que é interessante aqui é que Jonas, sendo disciplinado pelo Senhor, ele não se ressente. Jonas, sendo disciplinado pelo Senhor, não fica de mal pelo Senhor. As coisas dão errada para Jonas, a viagem que ele queria não aconteceu, mas você vê Jonas agora sendo conduzido pelo Senhor dentro de um peixe. Essa disciplina em Jonas vai ter um fruto maravilhoso. Porque você vai perceber Jonas quebrantado dentro do ventre do peixe. Você vai perceber Jonas aqui sensível. E se há uma área que nós precisamos ser tratados por Deus à medida que a gente vai vivendo a nossa vida, é justamente se permitir ser tratado por Deus naquelas áreas das nossas vidas que nos impede de permanecer cheios do Espírito Santo. Se há uma coisa que nós precisamos fazer, é permitir que Deus toque naquelas áreas que são áreas sensíveis. O Jonas desobediente aqui está sendo disciplinado pelo Senhor, isso chama a minha atenção. Porque se você está vivendo a sua vida como se Deus não existisse, se você está vivendo a sua vida do jeito que você desenhou, se você fez para si um roteiro de vida, aonde Deus não está presente, aonde os santos não estão presentes, aonde a palavra do Senhor não está presente, e aí isso que é terrível. Se nada está acontecendo com você, se a mão de Deus não vem sobre você para te disciplinar, se pessoas que te amam falam com você e você não se importa, se Deus não fala com você em sonhos, se Deus não fala com você através de profetas, se Deus não fala com você através de um cântico, se Deus não fala com você através de uma pregação, essa sensação de que está tudo bem e a vida está indo como eu planejei, os meus pecados continuam os mesmos, os meus prazeres continuam os mesmos, eu vou dizer a você uma coisa, esse sentimento de que Deus não está te disciplinando é o sinal de que você nunca nasceu de novo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Porque que filho é que o pai não disciplina? Os nossos pais nos disciplinavam como bem eles imaginavam. O texto diz, mas Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade.
Não há nenhuma área da sua vida que o Espírito Santo não queira mudar. Não há nenhum pecado da sua vida que o Espírito Santo não queira arrancar. Não há nada na sua vida que não possa ser melhorado pela disciplina da palavra do Senhor. Você está aqui nessa noite, você está sendo disciplinado. Foi disciplinado no cântico, foi disciplinado na oração, está sendo disciplinado na palavra. Deus não vai deixar você sossegado. Se você nasceu de novo, se você é um filho, Deus não vai deixar você sossegado até que Ele transforme a sua vida à imagem e semelhança de Jesus. Agora, se você está aí, porque eu saía da igreja para balada. Minha época de juventude era assim. Liderava mais de 200 jovens. Se tem uma coisa que eu sei, não só como pastor, mas de experiência, é viver duplamente, igreja e mundo. Às vezes a gente está aconselhando alguém, a pessoa vem contar história, né? Não, pastor, porque o senhor sabe, a carne é fraca. Aí eu falo, mas o espírito é forte. Pastor, mas o senhor não... Não, eu sei. Porque eu sou imagem e semelhança de você. Olha para Jonas. Essa sensação de que eu entro no meu navio e nada acontece é um mau indício para cada um daqueles que permanecem no pecado. Essa sensação de que não doeu, não senti, nada aconteceu, um raio não caiu na minha cabeça, Deus não me esmagou, minhas finanças estão bem, troquei de carro, tenho uma casa melhor. Essa sensação, Provérbios capítulo 1, versículo 32, arruinará você. Mas quando você faz como Isaías, eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Quando você contempla o Senhor, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e lá na frente ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um serafim voa até o altar, pega com uma tenaz, com uma pinça, pega uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías e diz, foi purificado o seu pecado. Deixa eu dizer a você, somente aqueles que se permitem ser disciplinados pelo Senhor, somente aqueles que estão sentindo o desconforto da disciplina, o desconforto do incômodo, mas eu vou ter que cortar mão, vai, eu vou ter que arrancar olho, sim, eu vou ter que renunciar àquela menininha do WhatsApp, vai, ou aquele carinha do Instagram, sim, eu terei que renunciar àquela proposta, sim, não importa qual a área da sua vida que Deus está disciplinando, esse desconforto vai colocar você no centro da vontade de Deus e trará bênção sobre a sua vida. Terceira área, capítulo de número 3. Primeira área, então, é a minha vontade, minha vida dou a ti, Senhor. Primeira área, meu destino está seguro em Deus. Segunda área, eu tenho que ser um vaso na mão, um barro na mão do oleiro. Deixa ele transformar a minha vida. Terceira área, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Já vou terminar. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, 3 dias para percorrê-la. Preste atenção no versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isso aqui é interessante, porque Jonas foi disciplinado pelo Senhor. Aí Deus dá a Jonas uma segunda chance. Eu não sei quanto a você, mas eu já precisei de segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, e até hoje eu estou precisando de chance. É a graça, é a graça, é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo dia, graça. Aí Deus, que é gracioso, fala, Jonas, faz o que eu te mandei. Jonas não entra mais no navio dele, Jonas não está mais dentro da baleia, Jonas agora está dentro de onde? Ele entra agora, num terceiro estágio, ele entra na cidade. Aí eu fico imaginando, queridos,
Certamente alguns de vocês estão na universidade. Outros de vocês estão em grandes empresas, ou em comércios, ou em pequenas empresas, ou em pequenos comércios. Alguns de vocês estão em colégios, públicos ou particulares. Outros de vocês trabalham em clínicas particulares ou em hospitais. Alguns de vocês estão em vizinhanças bem-sucedidas e outros em vizinhanças um tanto quanto problemáticas socialmente. Agora eu fico imaginando, será que estar no centro da vontade de Deus, será que sendo disciplinado por Deus, isso não implica também que você precisa se ocupar com aquelas coisas que glorificam o nome de Deus nos lugares onde Deus colocou você? Pense, por exemplo, pastor Leandro não pode estar na sua família, ele não pode estar na empresa onde você está, ele não pode estar no colégio onde você estuda, mas eu fico imaginando, será que nós não estamos perdendo muito tempo com coisas que não trazem a glória de Deus, com coisas que não preenchem a alma, com coisas que não enriquecem a família, com coisas que não trazem dignidade para quem quer que esteja convivendo conosco? Eu fico imaginando, será que Deus não está chamando você para fazer coisas extraordinárias nesse lugar onde Ele plantou você? Você acha que Deus te colocou naquela empresa só para ganhar dinheiro? Vou te dar uma péssima notícia, você vai se aposentar e quando você se aposentar, o seu dinheiro não será suficiente para você viver só da aposentadoria daquele emprego. Você acha que Deus te colocou naquela faculdade só para pegar um diploma depois de 5, 6 anos? Você vai ver o seu diploma sendo corroído pelas traças. É por isso que Jesus falou que nós devemos ajuntar tesouros não na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, mas a gente tem que ajuntar tesouros no céu. E se há uma forma de nós ajuntarmos tesouros no céu, é usar as nossas vidas para glorificar a Deus nos lugares onde Ele tem nos colocado. Quando a Isa foi para o Texas, nós falamos para ela, olha, Isa, você vai para os Estados Unidos, mas não é para arrumar namorado não, hein? Você vai para os Estados Unidos, mas não é para ganhar dólar não, hein? Nós queremos que você glorifique a Deus, porque o seu nome significa Isabela, consagrada a Deus. A Isa foi um programa chamado Au Pair, ficou acho que 2 anos, 2 anos e meio trabalhando como Au Pair. Ela chegou na igreja, eu vou para Orlando ver o Mickey. Não. Ela foi para uma igreja, tinha 3, 4 adolescentes na igreja, a maior parte deles espalhados, mas 3, 4 que se reuniam. A Isa começou a se reunir com aquelas meninas. The books on the table, the fish is blue, e foi aquilo. Foi falando de Jesus com aquelas meninas. Uma mega igreja. Aí o líder de jovens olhou para a Isa e falou assim, você não gostaria de começar um trabalho com os adolescentes? Sim. Vai receber quanto? Nada. Eu começo. Quando você está no lugar onde Deus te colocou, mas você tem a visão de que você entrou ali para que o nome de Deus seja glorificado, Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Eu sou designer, minha profissão é design. O último dia foi 2009. O último dia na empresa, 2009. Entrei na sala da gerência e disse, estou indo embora. Como assim, pastor? Me chamavam de pastor. Como assim, pastor? Eu vou me dedicar agora integralmente ao ministério. Como é que o senhor vai viver? Quanto é que a igreja vai pagar? Não se preocupa. Deus sabe o que está fazendo. Você entende? Que quando você ocupa espaços, porque são espaços estratégicos, Jonas entrou em Nínive, ele não está desperdiçando tempo com rios, ele não está desperdiçando tempo com Facebook, ele não está desperdiçando tempo com bets, ele não está desperdiçando tempo com qualquer coisa que não vai glorificar a Deus, porque se ele fizer qualquer coisa no mundo virtual ou no mundo concreto, ele vai fazer como Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aonde Deus te colocar, você tem que frutificar. Deus investiu o Filho dele,
Ele colocou o Espírito Santo em você. Então, neste lugar, aonde Deus colocou você, vai haver transformação, vai haver mudança de pessoas, pessoas serão restauradas, pessoas serão salvas, e acima de tudo isso, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Eu não sei por que eu moro nessa cidade. Você mora nessa cidade para a glória de Deus. Eu não sei por que eu estou nessa empresa. Eu estou ali porque é para a glória de Deus. Eu não sei porque eu estou nessa família. Eu estou nessa família como agente de transformação. Eu estou ali para a glória de Deus. Você é a pessoa certa na família certa. Você é o funcionário certo na empresa certa. Você é o cristão certo na igreja certa. Então, onde Deus colocou você, faça como Jonas. Entre, mas entre para fazer um rebuliço. Entre, mas entre para fazer um alvoroço. Entre para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí agora você pode imaginar, Jonas está pronto. Pior que não. Porque a vida ela é uma construção. Capítulo 4. Ele entra no navio, Deus não mandou. Ele entra na baleia, Deus mandou. Ele entra na cidade, Deus mandou. Está completo. Não. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Com isto o quê? Com a conversão da cidade. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, que tire-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, para terminar: é razoável esta tua ira? Nem tudo que você faz para Deus, você faz com o coração pacificado. Guarde isso. Nem tudo que você faz para Deus, você faz com o coração cheio de amor. Nem todo cântico que você oferece a Deus, você oferece a Deus com o coração quebrantado. Jonas está aqui, saiu do navio, saiu da baleia, saiu da cidade, ele estava em movimento, e Deus vai trabalhando na nossa vida em movimento, mas você tem alguém aqui que estava cheio de sombras na sua alma. Talvez você está aqui, cheio de sombras, ressentimento. Se eu pego... Talvez você está aqui, cheio de mágoa. Você não sabe o que fizeram com a minha vida. Você não sabe o que fizeram, o que meu pai fez, o que minha mãe fez. Você não sabe. Talvez você está aqui cheio de inveja. Por que não eu? Por que o outro? Jonas pregou e 120 mil pessoas se converteram. Mas Jonas está cheio de ira. Jonas está brigando com Deus. Jonas está discutindo, eu quero morrer. Se converteu, mas eu quero morrer. Deu certo para eles, mas eu quero morrer. Eles estão felizes, mas eu não gostei do resultado. Aconteceu como o Senhor queria, como o Senhor planejou, mas eu estou infeliz. Direção, disciplina e serviço em uma alma tenebrosa é uma coisa horrível. É por isso que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor, então não me profetizamos? Expulsamos demônios? Eu fui possesso de demônios. Então quem tem poder para expulsar demônios é uma coisa extraordinária, porque parece assim que vem uma força assim que arranca aquelas entidades que estão dentro de você. É uma coisa assim interessante. Mas Jesus acrescenta: eu não vos conheço. Está cheio de gente boa na Bíblia que fez muita coisa para Deus, mas com as motivações erradas. A primeira delas foi Caim. Caim ofereceu ao Senhor um sacrifício, mas o texto diz: Deus não atentou nem para Caim nem para a sua oferta.
Datã, Coré e Abirão ofereceram o holocausto ao Senhor, mas morreram. Uzá foi segurar a arca, morreu. Judas expulsou o demônio, morreu. Demas, companheiro de Paulo, se perdeu. Será que o Espírito Santo não está chacoalhando a sua vida para jorrar luz nas sombras que existem na sua alma e na minha alma? Será que o Espírito Santo não está abrindo uma clareira, uma clarabóia, um jardim, para que luz penetre naquelas áreas que ainda são áreas intocáveis? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão uns com os outros e andamos em trevas, mentimos a nós. Pior do que o diabo mentir para você é você mentir para você mesmo. Como diz Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Porque se o diabo está mentindo para você é fácil. A palavra de Deus te convence. Mas você alimenta uma mentira. Você alimenta uma inverdade, são trevas, são sombras. São disfarces. E aí o texto não diz como terminou a história de Jonas, não diz. Mas uma coisa eu sei, Deus estava tratando com a ira de Jonas. Deus estava tratando com o ressentimento de Jonas. Jonas queria que os ninivitas morressem e não se convertessem. Jonas não queria pregar, porque ele sabia que se pregasse Deus salvaria. E aí ele só tinha uma escolha. Vai porque a mão de Deus estava conduzindo, deixa os resultados com Deus, ou ficaria então lá lambendo as suas feridas. Jonas faz as duas coisas, ele vai e lambe a ferida, mas nós nessa noite podemos sair daqui transformados pela luz da palavra do Senhor. Deus quer que nós nos enxergamos, porque quando você se enxerga, o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo o pecado. José Saramago escreveu um livro que virou filme, A Cegueira. Ateu, faleceu já um português. E o Saramago diz que se vê, enxerga. Se vê, se percebe. Ah, mas está tudo bem, eu não preciso, eu não estou sendo tratado. Não, está tudo bem. Eu digo a você, estou servindo a Cristo há 37 anos e para mim não está bem. Eu preciso que Ele jorre luz na minha alma. Eu preciso que as trevas em minha alma vá se dissipando. E tudo aquilo que está encoberto em trevas, o Senhor vai dissipando com a sua maravilhosa luz. Fique em pé, por favor. Todos nós estamos caminhando para a maturidade. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com maturidade. Pergunta que eu faço para você é: você está no navio de quem? De Deus ou seu? Pergunta que eu faço para você é: você está sendo disciplinado por Deus ou a vida está assim, como diz o samba? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está sem disciplina? Terceiro, você está ocupando os lugares que Deus plantou você para dar fruto ou você está lá deixando o tempo passar? Quarto, Jonas entrou na cabana, sombra e água fresca, para ver o que ia acontecer com a cidade. A pergunta que eu faço a você é: que sombras ainda permanecem na sua alma? Que ira é essa que não sai? Que falta de perdão é essa que não é ministrado? Eu poderia contar a você a minha história, mas não dá tempo. Eu tive que perdoar o meu pai. Foi uma coisa assim dificílima, demorou 23 anos. Você entende? Sombras. E já dentro da igreja, mais sombras. Nós acabamos de cantar: minha vida dou a ti, Senhor. Será que você não tem que fazer isso nessa noite para valer? Não sei o que Deus está fazendo na sua vida, mas uma coisa eu sei: o sangue de Jesus te limpa e te purifica de todo o pecado.
Pai, em nome de Jesus. Essa gente que está sendo redirecionada na Tua vontade. Nós, Senhor, todos nós. Essa gente que está sendo disciplinada, está aceitando a disciplina do Senhor, porque é filho. Essa gente, Senhor, que foi colocada no lugar onde jamais eu vou entrar. Mas foi colocada ali para dar fruto. Essa gente que percebe dentro de si sombras, percebe dentro de si áreas que estão intocadas, mas que entristece o Teu Espírito Santo. É noite, Senhor Deus, de renovação. É noite de se derramar no Teu altar. O rabacharabacanta rabassurianda rabas. O rabacharabacanta rabassurianda erebrecanta ragiasebre como enebreface arabria comanas. É noite de quebrantamento, de reconhecimento, Senhor. Queremos queimar os nossos navios. E queremos, Senhor Deus, estar no navio do Senhor. Queremos nos submeter ao Seu tratamento. Queremos nos submeter como argila maleável nas Tuas mãos. Queremos, Senhor Deus, fazer o que precisa ser feito no dia que se chama hoje. E queremos, ó Deus, andar na luz, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Senhor, nessa noite eu quero Te pedir, quebranta corações, conserta, Senhor Deus, relacionamentos, sara as feridas, traz de volta o afastado, convence o pecador, porque a Tua palavra diz que aquele que em nós começou uma boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Rogo a Tua graça sobre esta igreja. Rogo que cada vida que ouviu esta palavra, seja aqui, seja pela internet, seja alcançada, ó Deus amado, com uma vida espiritual mais profunda, e possa ver, ó Deus, a bênção do Senhor em cada área da sua vida. Em o nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe.